Boa noite a todos. Eu sou a Bispa Márcia Daniel e quero falar sobre florescer. Eu fui pregar numa igreja hoje e o tema era esse, sobre Esther. Eu gosto muito de falar de Esther, inclusive há postagens aqui no TikTok sobre a Esther. Porque Esther era uma mulher judia, ela era órfã, ela era exilada. Então ela floresce dentro de uma situação totalmente improvável, sem condições. A rainha Vasti, ela se recusa a entrar na presença do rei depois de 6 meses de festa. Ele pede para introduzirem a rainha à câmara do rei e ela, acredito eu, cansada de tanta festa, ela diz que não vai entrar. Então o rei fica muito bravo e chama os seus principais para ver qual seria a disciplina que daria a Vasti. E os reis, então, eles aconselham o rei a destituí-la de rainha, para que ela não fosse um mau exemplo para as princesas. Eu tenho 2 coisas para falar para você. A primeira é que Vasti, ela estava dando uma festa de 7 dias para suas servas, depois daqueles 60 dias do rei. E ele também estava dando uma festa de 7 dias no pátio para os menos importantes, vamos dizer assim. E ele estava embriagado. Então nós não sabemos o motivo o qual fez Vasti não querer entrar na presença do rei. Mas a atitude dela a destituiu de algo que ela tinha conquistado. Então nós temos que observar as nossas atitudes. Temos que entender que nós não podemos sentar em qualquer roda, falar com qualquer pessoa, se aconselhar com qualquer um, mas precisamos estar sempre atento aos que dizem ser nossos amigos e não são. A atitude que para o rei passou como rebeldia, tirou uma posição que ela tinha. E essa posição veio cair na mão de Hadassa, que era Esther, que era judia, que era exilada, que era prima de Mordecai. E fizeram um erudito para que o rei escolhesse uma outra mulher e teria que ser virgem, formosa e bonita, linda. E eram 127 províncias, 127 mulheres. Mas o diferencial de Esther era a presença de Deus. Porque todas aquelas mulheres eram muito lindas. Mas Esther tinha algo que as outras não tinham. A presença. E quando você tem a presença do rei, quando você tem a presença de Deus na tua vida, você faz diferença na sua casa, na sua escola, faculdade, no seu trabalho. Aonde Deus levar, seja no deserto, seja no vale, Deus vai fazer você florescer. Mas o plano de Deus com Esther era salvar o povo judeu. Porque havia um homem chamado Amã, que era o segundo do rei. Ele ficou com inveja, com ira contra Mordecai, porque Mordecai não se curvava quando ele passava. Então Amã induziu o rei a fazer um erudito que aniquilasse, matasse todos os judeus. Mordecai, quando tomou conhecimento daquilo,
se vestiu de veste de saco e sentou nas cinzas, que era costume do seu povo judeu. Esther tomou conhecimento, mandou vestir a Amã, mas ele não aceitou. E ela mandou o eunuco saber o que se passava. E ele então contou o que estava acontecendo. E pediu que Esther intercedesse junto ao rei Assuero para com o povo judeu. Mas ela teve medo, porque ninguém poderia entrar na presença do rei se não fosse chamado. E já faziam 30 dias que o rei não a chamava. E Mordecai, em Esther 4,14, disse: não pensa que por você estar no palácio, que você não vai passar pelas mesmas coisas que o povo vai passar. Eu sei que Deus há de dar livramento ao povo, mas você e a tua casa vão perecer. Deus te chamou com um grande propósito, para que você seja luz em meio às trevas, para que você seja boca dele, do Senhor na terra. E ele te deu um grande diferencial, ele te deu a graça, porque todas as mulheres da província eram lindas e formosas, mas Esther tinha graça. Você tem a graça de Deus para florescer aonde Deus te colocar. Então não olhe para o teu estereótipo. Não olhe por você ser judia, órfão. Não deixa ninguém te menosprezar. Não deixa as pessoas te diminuírem. Não deixe relacionamentos abusivos, narcisistas, te puxarem para baixo. Mas saiba que você é especial, você é escolhida ou escolhido do rei. Acima de você tem Deus, abaixo de você tem tua família. Então creia que ninguém pode apagar o brilho do Espírito Santo que há em você. Então se respeite, se ame, se cuide, porque Esther ficou 12 meses aprendendo como se cuidar, como se comportar. Então cuide de você, cuide da sua família, sim, mas cuide de você, cuide da sua saúde. Estude, avance, voe alto. É o teu direito. Eu profetizo sobre a sua vida que você floresça nesse deserto, que as suas atitudes de se menosprezar e se diminuir ou se deixar ser menosprezada caia por terra. Que você acredite no teu valor, no valor que Deus te deu, no valor que Deus te chamou, e seja onde Ele te colocou, floresça. Seja canal dele, seja instrumento dele, para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Cresça e voe em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Receba na sua vida um novo tempo, uma nova história, se amando, se respeitando e temendo ao Senhor. Graça e paz.